estender os nossos braços e rezar esta Ave Maria pelo Padre Paulo Ricardo, entregando e pedindo as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a intercessão da Virgem Maria pelo Padre, por cada um de nós. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Sentando, cantando mais uma vez. Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor para mim. Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse acampamento Revolução Jesus. E o tema dessa minha pregação é a radicalidade de ser um jovem cristão. Em uma palavra, radicalidade de ser cristão chama-se santidade. É exatamente isso que foi a intuição inicial de Monsenhor Jonas Abib quando ele fundou a Canção Nova. A Canção Nova, ela existe porque no Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, capítulo 5, a Igreja disse uma palavra definitiva, uma palavra final a respeito de uma polêmica que havia. As pessoas se perguntavam, mas quem é que pode ser santo? E havia um grupinho de teólogos dentro da igreja que dizia que a santidade era somente para uma pequena classe de eleitos, de pessoas especiais. A santidade não era para todos. A santidade era só para uma elite. O Concílio Vaticano II, no capítulo 5 da Lumen Gentium, disse, não, nada disso. A santidade não é somente para uma elite. A santidade é para todos. É uma vocação universal. E então, crendo nessa realidade, de que a santidade é para todos, ou santos ou nada, o Monsenhor Jonas Abib convidou um grupo de jovens para se entregarem totalmente a Jesus, com radicalidade, para se entregar de verdade. E para a gente entender isso, seria necessário a gente, em primeiríssimo lugar, entender a diferença entre ser santo e ser um cristão normal. Onde é que está a diferença? Qual é a radicalidade? Um dia, Jesus estava andando e veio um jovem correndo, esbaforido, querendo falar com ele, e disse, Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O que é que ele estava perguntando para Jesus? É o que eu devo fazer para ser salvo. Entrar no reino dos céus é ser salvo. Vamos repetir essa palavra, salvo, todos. Salvo. Então, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Ele está perguntando o que eu devo fazer para ser salvo. Jesus disse, siga os mandamentos.
não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho. E o jovem disse: mas eu já faço isso. E o Evangelho de São Marcos então recorda que Jesus olhou para ele com amor, porque viu que ele de fato cumpria aqueles mandamentos. E aí então, Jesus quis radicalizar. Jesus radicalizou dizendo: então te falta uma coisa para ser perfeito. Para ser perfeito quer dizer para ser santo. Repete essa palavra: santo. Eis aí. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser santo. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser santo. Qual é a diferença? É que ser santo é você realmente decidir que vai se entregar a Deus, não somente fazendo o que você é obrigado a fazer nos mandamentos. Você vai amar Deus generosamente. Você vai fazer muito mais do que você é obrigado a fazer pelos mandamentos. Você vai fazer generosamente, com o coração aberto. Você vai se entregar a Deus e você vai fazer mais do que você é obrigado. Por quê? Porque o amor não tem medida. O amor não tem medida. O amor, ele é sem medidas. Ou seja, radicalizar quer dizer o seguinte: amar, e amar, e amar, e amar generosamente, e amar cada vez mais. Eu estou explicando isso porque a maior parte das pessoas, quando a gente fala de santidade, as pessoas acham que ser santo é seguir os mandamentos. Mas isso não é ser santo, isso é ser salvo. Ser santo é mais do que os mandamentos, é muito mais. É você realmente amar Deus com radicalidade. Porque se a gente ficar com essa mentalidade tacanha de só fazer um mandamento, nós não vamos ser santos nunca. Aquele que é santo, ele toma a vida espiritual, a vida de Deus, a vida do Espírito, ele toma de assalto. Ele quer tomar de assalto, porque o reino dos céus é dos violentos e sofre violência até hoje. Violento aqui não quer dizer violência física. Você não vai matar ninguém, não é isso. Você vai fazer violência com você mesmo, porque você quer amar. E porque você quer amar, você precisa declarar guerra. Você precisa dizer para o homem velho, para a mulher velha que está dentro de você: eu te mato, desgraçado. Você precisa dizer isso. Você precisa dizer para o homem velho, para a mulher velha: seus dias estão contados, porque eu quero ser santo. Eu não quero somente ser salvo. Para você entender melhor isso daqui, nesse ano maravilhoso que Deus nos deu, tanto aqui no Brasil como em Portugal, tantas pessoas nos acompanham em Portugal, tanto o Brasil como Portugal vivem um ano mariano, especialíssimo. O ano de 2017 é um ano especialíssimo para Brasil e para Portugal, e eu ousaria dizer, por consequência, para o mundo, porque é um ano mariano. É o ano da Virgem Maria. Aqui no Brasil nós celebramos 300 anos do achamento, do encontro milagroso da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E em Portugal, 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Aqui no Brasil, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora da
Conceição, a Imaculada. Imaculada. Embora o título de Aparecida seja de Nossa Senhora Aparecida, o título completo é Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição Aparecida, porque é uma imagem da Imaculada Conceição. Em Fátima, embora o título oficial de Nossa Senhora em Fátima seja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Nossa Senhora em Fátima mostrou o seu coração imaculado e disse a Lúcia que queria propagar no mundo a devoção ao seu imaculado coração. Então, a Imaculada no Brasil e o coração imaculado em Fátima, isso une, isto integra as duas realidades, a Imaculada. E o que quer dizer a Imaculada? Quero dizer isso para vocês bem claramente, não é? Para você entender a grandeza desse ano mariano. E aí a gente fazer a ligação disso tudo com a santidade que você jovem precisa viver. Gente, o que é que tem de maravilhoso na Imaculada Conceição? É que Jesus é nosso Deus que se fez homem. Agora, Deus não quis, ao enviar o seu Filho Jesus ao mundo, Ele não quis que Jesus fosse recebido logo de início com maus tratos, com indiferença, com falta de amor, porque é isso que nós faríamos com Jesus na cruz. Na cruz, nós iremos retribuir o amor de Deus com a ingratidão, com a indiferença, com bofetões, com cusparadas, com chicotes, com pregos, com coroa de espinhos. Mas Deus Pai não quis que Jesus fosse acolhido nesse mundo dessa forma. Deus preparou um lugar para Jesus vir a esse mundo. E já no Antigo Testamento, nós vemos aquelas páginas e páginas e páginas e páginas do Antigo Testamento que falam da preparação do templo. Vocês sabem que o Antigo Testamento é uma profecia que precisava ser realizada em Cristo. Todas as páginas do Antigo Testamento, tudo que você lê no Antigo Testamento, você tem que procurar em que é que esta revelação que está ali está falando do Cristo que virá. Pois bem, quando Deus, por páginas e páginas no livro do Êxodo, no livro do Levítico, não é? Tem aquelas prescrições a respeito do templo, porque a coluna tem que ser de um jeito, tem que ser de outro jeito, porque tem que fazer um santuário assim, assado, porque a arca da aliança tem que ser preparada com tais materiais, e tem que ser ouro, tem que ser cedro, tem que ser prata, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Páginas e páginas e páginas e páginas preparando o templo, preparando a arca da aliança. Quando foi que esta profecia se realizou? Se realizou em Maria. Maria é o templo de ouro, é a arca da aliança. Maria é a realização da profecia do templo de Deus, preparado com esmero, para que quando o Filho viesse nesse mundo, e viesse morar nesse mundo, encontrasse um lugar santo, encontrasse um lugar puro, encontrasse amor. E aqui que está a maravilha do Imaculado Coração de Maria. Deus, vejam só, Deus derramou no Imaculado Coração de Maria, desde o momento do seu nascimento, da sua concepção, Deus derramou mais graça em Maria, do que em todos os santos e todos os anjos juntos. Deixa eu dizer isso para você. A quantidade de graça, pera, você não sabe o que é graça. Vamos explicar o que é graça. Aqui no caso que nós estamos falando,
A graça é uma capacidade sobrenatural que Deus dá de amar Deus. Você não é capaz de amar Deus. Eu não sou capaz de amar Deus. Abandonados a nós mesmos, nós só iremos responder a Deus com ingratidão, com indiferença e com esquecimento. Se não for a graça de Deus que nos auxilia, que nos ampara, que nos ajuda. Pois bem, os anjos, eles têm graça de Deus. E por isso eles conseguem amar Deus e louvá-lo e se entregar a Deus lá no céu e dar louvor a Deus. Que beleza! Os santos, eles tiveram a graça de Deus aqui na terra e por isso, com a graça de Deus aqui na terra, eles puderam amar a Deus e se entregar, e aquele combustível maravilhoso que é a graça de Deus, não é? Foi ardendo no coração deles, naquela capacidade extraordinária de amar dos santos, e hoje eles estão no céu, na glória de Deus. Pois bem, pegue a quantidade de graça que Deus derramou no coração dos anjos, que Deus derramou no coração dos santos, e coloque num lado da balança, e pegue a quantidade de graça que Deus derramou no coração de Maria, e coloque no outro lado da balança. A graça de todos os anjos e todos os santos é poeira diante da graça extraordinária de Maria. Ela tinha uma capacidade incomparável de amar Deus, desde o início, já na sua Imaculada Conceição. Então é por isso que o anjo Gabriel, quando ele encontra Maria, ele faz uma coisa que nunca um anjo jamais fez em toda a Sagrada Escritura. Pode procurar na Bíblia, em todas as páginas da Bíblia, você nunca vai encontrar um anjo elogiando um ser humano. Quando o anjo Gabriel foi enviado àquela virgem na cidade de Nazaré, o anjo então se espantou com o que ele viu. Ele viu no coração de Maria mais amor por Deus, mais graça, mais amor por Deus do que todo o amor que ele tinha visto lá no céu, no coração de todos os anjos. E então ele elogiou Maria, coisa que nenhum anjo faz. Os anjos não elogiam os seres humanos. Todas as vezes que um anjo aparece para um ser humano, ele diz: não temas, não tenhas medo, é só isso que ele diz. Mas o anjo Gabriel olhou para Maria e disse: Ave, cheia de graça, Haire que haritomene. Que haritomene quer dizer a transbordante de graça. Não tem mais possibilidade de Deus derramar graça numa criatura. Tudo que Deus podia dar, tudo que Deus podia derramar de graças, não é? Num coração, Ele derramou no coração de Maria. Como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, Deus juntou todas as águas e fez o oceano. Deus juntou todas as graças e fez Maria. E aí você vai dizer: mas padre, que exagero! Por que falar tanto de Maria? Meu irmão, nós falamos tanto de Maria porque nós amamos Jesus. Porque eu quero amar Jesus, mas eu olho para dentro do meu coração e vejo espinhos, vejo pedreira, vejo indiferença,
vejo egoísmo e vejo que eu não consigo dar a Jesus o amor que Jesus merece. Mas não te vem vontade de dançar de alegria, não te vem vontade de exultar de alegria, não te vem vontade de levantar os braços em louvor a Deus no céu, por saber que Maria ama Jesus como Ele merece ser amado. Ele é amado como Ele merece no coração de Maria. Essa é a alegria de louvar Maria. Por quê? Porque finalmente Ele encontrou no coração da Virgem o amor que Ele merecia e que nenhum de nós seria capaz de dar. Nós amamos Maria porque amamos muitíssimo mais Jesus. Nós amamos Maria porque nos vem exultação de alegria de saber que Ele foi amado, que Ele foi recebido neste mundo, num coração que o amou e o amou radicalmente. Esta é a Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Que alegria, que alegria! Por isso, quando nós olhamos para a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, imaculada, nós olhamos para ela e dizemos: ó minha mãe, vós amaste Jesus como eu jamais serei capaz de amar. Muito obrigado, mãe, porque dais a Ele o amor que eu jamais conseguirei dar. É gratidão. Quando nós olhamos para a imagem do Imaculado Coração de Maria, revelada em Fátima, a Virgem com aquele coração no seu peito, aquele coração imaculado, nós olhamos para aquele coração e dizemos: ó mãe, Mãe Santíssima, que graça de Deus, que felicidade saber que o vosso Filho Jesus é amado, enquanto nós, indiferentes, filhos ingratos e esquecidos, não o amamos. E é aí que vem a vocação para a santidade. A vocação para a santidade vem desta vontade de dar a Jesus todo o amor que Ele merece receber. A santidade não é moralismo. A radicalidade de ser jovem cristão, ou seja, de ser santo, não é um moralismo esmagador. Não é que eu quero colocar um peso nos seus ombros e dizer assim: te vira, agora você vai ter que ser santo por conta sua. Você vai ter que amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Te vira. Se o Evangelho fosse isso, o Evangelho não seria uma boa notícia, seria uma má notícia. Sim, o Evangelho seria uma má notícia, porque estaria colocando em nossos ombros um peso esmagador, um compromisso de amar Deus, quando eu olho para dentro de mim e vejo que eu não sou capaz. Então qual é o Evangelho? O Evangelho é o seguinte: vou dar a você a boa notícia. É verdade, você é radicalmente incapaz de amar Deus. No mais profundo do seu ser, você não tem esta capacidade. Mas Deus, com a graça do batismo, Deus, com a graça da confissão, Deus, com a graça da comunhão, Deus transforma esta sua incapacidade, esse seu coração paralítico, incapaz de amar Deus, recebe graça, recebe capacidade de amar. E é por isso que nós precisamos crescer
na graça. Nós precisamos crescer de graça em graça. Esse é o caminho do radical cristão. Esse é o caminho da radicalidade do jovem cristão. Crescer de graça em graça, porque nós temos pouco tempo para amar Jesus. Essa vida é breve, essa vida passa rápido. Deixa eu dizer para você, esta vida passa muito, muito, muito rápido. E nós não temos tempo. O tempo urge. Isso é uma das intuições, não é, cristãs mais fantásticas, que sempre foi um carro-chefe da pregação de Monsenhor Jonas Abib. A urgência. O tempo se abreviou. O tempo se abreviou, não tem mais tempo. Gente, este ano, vou completar 50 anos de idade. Vou completar 25 anos de sacerdócio. Mas parece que foi ontem que eu, com 11 anos de idade, ajudei a minha primeira missa como coroinha. Parece que foi ontem que eu, com 8 anos de idade, recebi a minha primeira comunhão. Parece que foi ontem. Isso parece papo de velho, eu sei. Eu sei, mas não espere ser velho para constatar que é isso mesmo, passa muito rápido. Para você que é jovem, daqui a 10 anos para você é longe. Para nós que já vivemos uma boa parte da nossa vida, que já passamos da metade da vida, 10 anos, e a gente olha e diz assim, nossa, já são 10 anos. Eu olho para trás e vejo 25 anos de sacerdócio, e foi ontem. Foi ontem, para mim. Psicologicamente falando, eu não me sinto um padre com 25 anos de sacerdócio. Quando eu era um padre jovem, eu olhava um padre com 25 anos de sacerdócio e dizia, nossa, que homem experiente, que homem santo. Agora eu estou com 25 anos de padre, eu olho para mim e digo, é isso aqui? O tempo urge, o tempo passa, nós temos pouco tempo para amar Jesus. Nós temos pouco tempo para corresponder ao amor dele. Cada momento, aproveite o tempo, não deixe passar um momento sem amar, sem pedir mais graça, sem pedir a graça de Deus para amá-lo e amá-lo mais e amar cada vez mais. Este é o radicalismo cristão. E é este o caminho da santidade. O caminho da santidade é o caminho da graça. Nós não somos capazes de amar Deus, mas Deus nos dá a graça. Deus olha a nossa miséria, Deus olha a nossa indigência, e então Ele se inclina de lá do alto dos céus e vem trazer a nós a graça. Nós lemos no prólogo de São João. No prólogo de São João está escrito que a palavra, o verbo, Jesus, Deus que se fez homem, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele é a luz que ilumina todo homem. E nele está a graça e a verdade. E nós dele recebemos graça sobre graça. Então vamos entender como é que a graça vem de Jesus e o que é que Maria tem a ver com isso, para que a gente aprenda de fato, concretamente, o caminho da santidade.
Vamos lá, olha só. A graça, ela veio através de Jesus. Como é que esta graça veio a esse mundo? O próprio Evangelho de São João, lá, alguns versículos depois do prólogo, Jesus tem uma comparação fantástica quando ele fala com Natanael. Ele diz assim: Natanael, você ficou admirado que eu te vi debaixo da figueira? Você vai ver coisas maiores. O que é que você vai dizer quando você vir os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Isso daí é um sonho da escada de Jacó. Jacó, também conhecido como Israel, ele teve um sonho em Betel e viu uma escada que unia o céu e a terra, e os anjos subindo e descendo sobre essa escada, e por isso ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Pois bem, Jesus está revelando que Ele é a escada. Os anjos sobem e descem, as graças de Deus sobem e descem, trazidas pelos anjos. Os anjos sobem a escadaria com as nossas orações, descem a escadaria com as graças de Deus, sobem e descem por essa escada que é Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Só que acontece o seguinte: quando Deus começou a construir essa escada entre o céu e a terra, que é a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho, quando a escada saiu de lá do céu e começou a descer, quando a escada estava para entrar neste mundo, Deus bateu numa porta e pediu licença para entrar por essa porta. O nome da porta é Maria. Deus poderia ter vindo a esse mundo sem pedir licença, mas Ele não quis. Deus veio a esse mundo e pediu licença para entrar, porque Deus não entra na sua vida se você não der licença a Ele, assim como a salvação não entrou nesse mundo sem que Maria dissesse o seu sim. Meus queridos, aqui está a maravilha. Por que é que nós dizemos que todas as graças vêm de Jesus e ao mesmo tempo, sem que haja nenhuma contradição, dizemos que Maria é a medianeira de todas as graças? Por que é que a gente diz isso? Não parece contraditório? Os nossos irmãos evangélicos protestantes pegam no nosso pé, dizendo assim: só existe um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. E é verdade, só tem um mediador, só tem uma escada, a única escada. Por quê? Porque Jesus é essa escada, é essa ponte que une o céu e a terra. Para que uma ponte seja uma verdadeira ponte, ela precisa ter uma cabeceira firme de um lado e a cabeceira firme do outro lado. Somente Jesus é Deus como Deus é. Cabeceira firme lá, Deus. E somente Jesus é homem como nós somos. Cabeceira firme aqui desse lado também. Como Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está feita a ponte. Ele é a ponte, Ele é a ligação entre Deus e o homem. Ele é a escada. Mas acontece que Deus gosta de fazer as coisas pedindo a nossa colaboração, a colaboração das suas criaturas. Então, todas as graças que nós recebemos vêm de Jesus, que é a escada, passam por Maria, que é a porta, e são trazidas pelos anjos que sobem e descem pela escada. Estas três realidades estão sempre juntas em tudo. Você pode nem se lembrar de Nossa Senhora, você pode nem se lembrar dos anjos, e o que seria terrível, você pode nem se lembrar de Jesus, mas se você recebeu uma graça, a graça veio
por nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele, a escada. Entrou neste mundo pela porta que é Maria e foi trazida pelos anjos. Essas três realidades estão sempre lá: Jesus, Maria e os anjos. Sempre, absolutamente sempre. Todas as graças. Até mesmo as graças dos sacramentos. Até mesmo quando você vai se confessar, a graça que você recebe na confissão vem através de Jesus, que com a sua mão chagada de ressuscitado, absolve você e lava os seus pecados no seu sangue. Mas a Virgem Maria e os anjos têm um papel na graça do sacramento também. Eles estão lá, sempre, sempre. Estou dizendo isso para você entender como nós católicos, nós não precisamos excluir a ação das criaturas. É Deus quem tudo faz, mas Ele faz através da ação das criaturas. E por que eu estou dizendo isso? Porque Ele também não vai fazer na sua vida sem a sua colaboração, sem que você abra a porta do seu coração. Então vamos ser bem concretos, porque eu gosto que as pregações sejam concretas. Primeiro, você precisa manter acesa a chama do seu batismo. Quando você é batizado, você recebe uma velinha na mão, não é isso? Essa vela, ela é a chama, é a luz de Cristo que ilumina você interiormente a partir do seu batismo. Você precisa manter essa luz acesa. E isso como é que você faz? Você faz se mantendo em estado de graça. Você precisa evitar o pecado. Você precisa fugir do pecado grave. Você precisa estar sempre em sintonia com Deus, estar em estado de graça. É impressionante. Eu não sei se você nota isso, mas eu noto. É impressionante como a reação das pessoas que estão em estado de graça a Deus é diferente. A reação a Deus, existe uma docilidade maior. Já a pessoa que está em pecado, a docilidade dela é para com as tentações e o demônio. Quantas vezes você em família não vê isso? Na sua família. E o que é que o diabo quer? O diabo quer tirar você do estado de graça. Ele quer fazer com que você saia da amizade com Deus. Não deixe isso acontecer. É a graça. Mas só estar em estado de graça não é suficiente. Você precisa, para ser santo, você precisa crescer graça sobre graça, graça sobre graça. E como é que se faz isso? Se faz através do ato da fé. Eu quero insistir nisso porque é através da fé que vem para nós a santidade. Deixa eu explicar o que é fé. Fé em quê? Você precisa entender o seguinte: se você está em estado de graça, Deus está morando no seu coração como amigo. Ele é seu amigo. Se você não está em estado de graça, de alguma forma, existe dentro de você uma inimizade e um ódio contra Deus. Quando Nossa Senhora em Fátima quis que aquelas crianças fossem santas, sabe o que é que ela mostrou para as crianças? Primeiro ela abriu os braços e saiu dela uma luz maravilhosa. É a graça.
Uma vez que as crianças estavam com toda aquela graça de Deus no coração, o que é que Nossa Senhora fez? Mostrou para aquelas crianças o inferno. Por quê? Deixa eu explicar para você o que é o inferno. E com isso eu amarro as coisas para que seja bem concreto, bem prático o seu caminho para a santidade. Veja só. Em você, na sua alma, existe uma sede infinita de Deus. Você não enxerga isso, não do jeito que poderia enxergar. Por quê? Porque você ainda está nesse mundo, você ainda está unido ao seu corpo e você não enxerga a sua alma como ela é. Isso você só vai enxergar no céu. Nem mesmo os grandes santos enxergam a profundidade, o abismo que é a alma humana. Eles conseguem enxergar alguma coisa. É por isso que os santos têm sede de Deus. É por isso que os santos querem morrer para estar com Cristo, querem ir para o céu, querem estar com o Cristo, porque eles têm sede de Deus. Então veja só, na sua alma existe uma sede que não pode ser saciada por nenhuma água. É uma sede terrível, é uma sede lancinante, é uma sede torturante de Deus. Quando você peca, você está tentando matar essa sede com a água errada, porque somente Deus é capaz de saciar essa sede. Quando você peca, você está procurando Deus no lugar errado. Mas quando a pessoa morre, veja só agora, quando você morre e o corpo se separa da alma, você vai ser capaz de ver a sua alma com toda a profundidade dela. Isso quer dizer o seguinte, que você vai ver na sua alma toda a sede de Deus. Se você é santo e está pronto para o céu, essa sede de Deus vai ser saciada imediatamente e você será feliz, de uma felicidade que você não seria capaz de imaginar. A felicidade do céu vai ser surpreendente. O céu é infinitamente melhor do que você pode imaginar. Só que nós não somos santos. E se você então morre em estado de graça, na amizade com Deus, mas ainda não é santo, o que acontece? Seu corpo se separa da sua alma, você vê a sede tremenda que você tem de Deus, mas você ainda não pode ver Deus. E você sofre com essa sede, e o nome dessa sede e desse sofrimento é purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é saber que eu estou salvo, mas eu não sou santo. E portanto eu ainda não posso ir para Deus, porque eu não amo Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as minhas forças. Então se eu não amo Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força, eu ainda não estou pronto para o céu, eu preciso ser purificado. E o que purifica é que Deus pisa no freio. A sua alma se separou do seu corpo, mas você ainda não pode ver Deus. E esse adiamento, essa demora, este retardo de não ver Deus é uma dor, é um sofrimento que vai purgando, que vai purificando essa alma e prepara essa alma para ir para Deus. É o purgatório. Mas aí, eu falei que ia falar do inferno, né? O que é o inferno? Quando uma pessoa morre em pecado mortal, a alma desta pessoa está na inimizade com Deus. Veja só, assim como você, que é amigo de Deus, não enxerga a sede que você tem de Deus, o pecador
não enxerga o ódio que ele tem de Deus. Mas ele tem um ódio dentro dele. É que nós não enxergamos a profundidade da nossa alma, mas toda pessoa em pecado mortal, pode ser que você agora esteja em pecado mortal, pois bem, você não está vendo isso, mas existe dentro de você um profundo ódio de Deus. Deus é seu inimigo, não porque Deus queira ser seu inimigo, Deus quer ser seu amigo, mas você em pecado mortal carrega dentro de você esse profundo ódio contra Deus. Quando a sua alma se separa do seu corpo, você vê a sua alma. E o que é que você vê na sua alma? Duas coisas contraditórias: uma profunda sede de Deus e um profundo ódio por aquele que pode matar essa sede. E isso chama-se inferno. O inferno é quando você odeia profundamente aquele que poderia ser a fonte da sua felicidade. Nossa Senhora em Fátima quis mostrar às 3 criancinhas milhões de pessoas que morriam nessa situação. E as crianças foram tomadas por uma urgência de salvar almas. Uma urgência de fazer com que as almas não precipitassem no inferno. Uma urgência onde elas ofereciam seus pequenos sacrifícios, seus terços, seus rosários, seus jejuns, para salvar as almas, para salvar as almas. A Jacinta foi um exemplo heróico desta realidade. A graça que Nossa Senhora derramou no coração da Jacinta foi uma graça tão intensa que Jacinta desejava e desejava de todo o coração salvar os pecadores. Quando ela ficou doente, que contraiu a doença com a qual ela iria morrer, Nossa Senhora apareceu para ela de novo e disse assim: Jacinta, você já está pronta para ir para o céu, mas eu tenho uma proposta para lhe fazer. Você ofereceu todos esses seus sacrifícios, suas dores, sua doença, seus terços, pela salvação dos pobres pecadores. Mas eu quero propor a você que você fique um pouco mais e sofra um pouco mais para salvar mais pecadores. E a Jacinta, como uma santa, heróica, uma criança santa, disse: eu aceito. Então Nossa Senhora revelou para ela: então é o seguinte, você vai para Lisboa, lá eles vão internar você num hospital, você vai ficar longe dos seus pais, vai sofrer porque está sozinha, longe dos seus pais, vão fazer um tratamento, o tratamento vai ser inútil, você não vai se recuperar e vai sofrer muito mais, e aí vai salvar mais pecadores. Aceita? Aceito. E ela foi. As irmãs do hospital em Lisboa disseram que nunca viram uma criança tão resignada, uma criança tão com o coração em paz diante do sofrimento terrível pelo qual ela estava passando, sozinha, longe dos seus pais. A um certo ponto, Jacinta então disse: acho que Nossa Senhora já virá me buscar. Por quê? Porque eu sofri muito e devem ter sido salvos muitos pecadores. Meu irmão, se nós amamos Deus, nós precisamos estar dispostos a amá-lo e dar de presente a Ele quantas almas nós pudermos levar para o céu.
Nós precisamos ser tomados por essa urgência de amar Deus e de levar as almas para o céu. Então eu disse para você que eu ia ser prático, e agora acrescento mais uma parte da prática. Você faz de tudo para manter o estado de graça, se mantenha fora do pecado mortal. E você então agora vai ter que crescer na graça, porque é somente crescendo de graça em graça que você vai ser um homem apostólico, uma mulher apostólica, para levar as pessoas para Deus. Isso também faz parte da intuição inicial de Monsenhor Jonas Abib quando fundou a Canção Nova: salvar as almas. O projeto Dai-me Almas, o que é? Dai-me Almas quer dizer o seguinte: as almas estão se precipitando no fogo do inferno, e existe uma urgência. Para que existe isso aqui? Para que é que o Monsenhor Jonas Abib idealizou tudo isso aqui? Se não for para salvar as almas, porque são numerosas, são a multidão, as almas que se perdem no fogo eterno. Meus queridos, Nossa Senhora é uma mãe bondosa. E porque é uma mãe bondosa, ela mostrou o inferno para aquelas crianças. E ela quer mostrar novamente para nós. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi pescada. Primeiro o corpo e depois a cabeça. Isso é uma palavra de Deus para o Brasil. Nossa Senhora pescou primeiro o coração do brasileiro. Como que ela pescou o coração do brasileiro? O Evangelho das Bodas de Caná, que é o evangelho que se proclama no dia de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora intercede pelo povo brasileiro e com isso pesca o povo brasileiro. Ela diz para o seu filho Jesus: eles não têm mais vinho. Ela intercede, e o povo brasileiro acorre até Aparecida, vai até Nossa Senhora e pede as graças. Quem não tem uma graça que tenha recebido de Nossa Senhora? Quem não tem uma lista de graças e graças e graças que recebeu da intercessão dela? E assim nós somos pescados no coração, o corpo. Só que falta para o povo brasileiro ser pescada a cabeça, que é a segunda parte do Evangelho das Bodas de Caná. Fazei tudo o que Ele vos disser. Você tem que ouvir Jesus com a cabeça, tem que entender a pregação da fé, tem que mudar a mentalidade. Você tem que ouvir: fazei o que Ele vos disser. Ele vai dizer, você tem que mudar a sua cabeça. Não é só o coração, não é só a emoção. Você tem que mudar a sua mentalidade. Quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi pescada, primeiro o corpo, o coração, e depois a cabeça, Deus estava dizendo para o povo brasileiro que Ele tem uma tendência de desconectar cabeça e corpo, e que Ele quer unir milagrosamente na sua graça a cabeça e o corpo do povo brasileiro, para que nós não sejamos somente afetivamente católicos, mas que tenhamos uma mentalidade, uma forma de pensar, e tenhamos uma cultura verdadeiramente católica, que nós façamos aquilo que nosso Senhor quer de nós. Esta é a vocação do povo brasileiro. Então, primeiro passo, repito, eu estou insistindo, mas é que você tem que entender isso. Se não tiver a chama acesa, não adianta. Estado de graça. Se você não está em estado de graça, vá se confessar vagabundo. E aí você vai crescer de graça em graça,
comungar, mas comungar com fé. Comungar com fé quer dizer o seguinte: é Jesus quem está tocando o seu estômago fisicamente, e dele brota a graça de amar, a capacidade de amar. Você receba Jesus na comunhão e diga: Jesus, você está me amando, mas eu não te amo, Jesus, porque eu não sou capaz. Me dá a graça de te amar, eu quero te amar, Jesus. Aumenta, comungue com fé. E quando você comungar com fé, você precisa agora, cada vez mais, ir crescendo de graça em graça e levar as pessoas para essa amizade com Deus. Levar essas pessoas para a amizade com Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. É isso que Nossa Senhora quer. Ou seja, assim como Nossa Senhora é um coração imaculado que ama Deus radicalmente, você precisa ser um coração que ama Deus radicalmente. E para você amar Deus radicalmente, você precisa também levar os irmãos a amar Deus radicalmente. Você precisa ser um apóstolo, você precisa ser um evangelizador, você precisa fazer. Não é cristão quem não evangeliza. Se você é cristão sozinho numa bolha, você não é cristão. Você precisa contagiar. Nós precisamos sair daqui, esses jovens Revolução Jesus, nós precisamos sair daqui para evangelizar, para levar as pessoas para o conhecimento da graça de Deus. Seja criativo, faça as coisas. A Canção Nova tem um arsenal de meios e de métodos para você evangelizar. Se você não sabe pregar, mas você sabe comprar uma palestra e dar uma palestra de presente. Você não sabe pregar, mas você sabe convidar a pessoa: olha, vamos rezar o terço. Está passando o terço na rádio Canção Nova, está o terço lá na televisão. Olha, não tem missa na nossa cidade hoje, mas vamos nos reunir para assistir a missa juntos. Tantas possibilidades você tem. Através da internet, através do aplicativo Canção Nova, você pode evangelizar. Você tem que fazer isso, porque somente se você levar os outros para a graça de Deus é que você vai estar crescendo de graça em graça, de graça em graça, de graça em graça, e aí você vai chegar à santidade com a graça de Deus. Nós precisamos amar Jesus e amar cada vez mais. Que alegria saber que a Virgem Maria amou Jesus como Ele merece ser amado. Mas que desafio saber que nós precisamos amar Jesus como Ele merece ser amado e ser santos, verdadeiramente santos. Tem uma urgência, o tempo urge, é pouco tempo. Nós precisamos ser santos. Santos, santos. Por quê? Porque verdadeiramente Deus é santo e quer o nosso amor. Que Deus nos abençoe e a Virgem Maria esteja ao nosso lado nesse caminho da santidade, nesse caminho do céu. No céu nós iremos ver o que foi esse acampamento. No céu nós vamos ver as graças que Deus fez brotar no coração de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Vai ficando de pé. Fique de pé e diga ao mundo nesta hora, para que o mundo escute a sua decisão: ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos. Venha participar da celebração da missa dedicada à sua família. Cada semana rezaremos por uma intenção diferente, para que as graças de Deus possam alcançar todos em sua casa. Rezaremos pelo matrimônio, pelo relacionamento de marido e mulher, pelo relacionamento de pais com filhos e pelas necessidades de todos os familiares. A missa pelas famílias acontece todas as segundas-feiras, às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias. Participe!